Aqui nós vamos ver, né, como se constrói gráfico de uma função no plano XY. Né? Note aqui uma introdução. Tá? Isso aqui não são módulos sobre funções. Tá? É só para dar uma noção, para ser empregada, né, no caso, ou da física, né, ou na trigonometria, certo? Essa é a ideia daqui. É uma introdução. Então eu tenho uma função, né, y de y função de x, que é dado por x2 menos 9. O que é o gráfico? Como se constrói o gráfico de uma função? Eu atribuo valores, né, para a chamada variável independente, que é o x, né, e vou calculando os respectivos valores para y. Né, e depois marcando, né, os pontos x, y, como nós fizemos, né, nos módulos anteriores, né, nos vídeos anteriores, os dois vídeos anteriores. Né, aqui é a introdução 3, tá vendo? Introdução 3. Então vamos lá. Para x igual a zero, se eu levar 0 ao quadrado, menos 9, né, y igual a menos 9. Para x igual a 1, né, 1 ao quadrado é 1, menos 9 dá menos 8, etc, etc. Tá? E aqui são os respectivos pontos. Eu vou marcar alguns desses pontos. Tá? Evidentemente, né, quanto mais pontos vocês calcularem, né, mais próximo da minha curva, né, estará, né, o gráfico. Tá? Então eu peguei alguns pontos discretos. Eu posso pegar 0,3, né, 835, né, menos 400, tá? Posso pegar quaisquer desses pontos. Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro ponto. Tá? Para x igual a 0, né, y igual a menos 9. Ó. X igual a 0, né, esse meu ponto certamente vai estar no eixo dos y, né, porque o x é 0. Quando o x é 0, eu não vou nem para a direita e nem para a esquerda. Né? Então vai ser menos 9. Né? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui está meu ponto. Ó. Vou chamar esse meu ponto aqui de ponto A. Pronto. Ponto A. Então aqui está meu ponto A. Primeiro ponto, né, da curva, certo? Que eu quero traçar. Agora vamos pegar meu ponto B. Né? Meu ponto B. Meu ponto B é x igual a 1. Tá? Vou chamar ponto B aqui. Ó. X igual a 1, y igual a menos 8. Né? Então, para x igual a 1, certo? Ó, x igual a 1, meu y aqui é menos 9, certo? Aqui é menos 9. Né? O menos 8 está aqui, ó, certo? Então, eu vou pegar para x igual a 1, y igual a menos 8. Então, eu venho aqui, né? Então, para x igual a 1, né? Y igual a menos 8. Então, eu marquei meu ponto B aqui. Né? Esse ponto B vai ser o ponto, né? 1 menos 8. Então, esse aqui é meu ponto B. Meu ponto A, meu ponto B. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, o ponto C. Ó. Menos 1, menos 8. Ó, menos 1 está aqui. Certo? Vou pegar um outro qualquer. Esse aqui, por exemplo. Tá? Pode pegar vários. 2 menos 5. Né? 2, aqui é 1, certo? Meu x igual a 2. Aqui é minha origem, tá? Aqui é meu zero. Tá? Então, vamos lá. 2, né? No caso, e menos 5. Né? Aqui é menos 8, menos 7, menos 6, menos 5. Ó, né? Aqui eu peguei meu ponto. Né? Esse ponto aqui, certo? Vou chamar de ponto D, pronto. Tá? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Menos 3 e 0. Tá? Menos 3 e 0. Menos 3, né? E 0. Tá? Então, o y é 0, certamente esse ponto estará sobre o eixo do x. Ó. Aqui é menos 3, tá? Menos 3. E o y vale 0, então esse é o ponto aqui da minha curva, certo? Agora o ponto 4 e 7, né? 4 e 7, ó. 1, 2, 3, 4. 4 e 7, tá? Ó, 4. Ó, tem que pegar o y igual a 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou pegar meu ponto, 4, 7. Que é esse ponto aqui. Ó. Então você observa, né? Observa uma coisa interessante, né? Que no caso do 3, 0, né? Ó, 3, 0, certo? Esse meu ponto vai estar aqui também, ó, certo? Então, eu posso, se eu quiser, né? Quanto mais pontos eu tiver, melhor, tá? Eu posso traçar o gráfico, né? É simétrico, tá? Por quê? No caso do x, né, positivo e negativo, repara que o y possui os mesmos valores. Né?
Então existe uma simetria, né, em relação dessa função particular, certo? Eu estou numa função particular. Evidentemente, existem outras funções, né, na matemática. Por exemplo, funções, né, y, né, igual a 2 elevado a x, né? Por exemplo, y igual a seno x, né? Por exemplo, né? Y igual a secante, né? Secante x, tá? Quer dizer, existem várias funções, né, em que se eu atribuir o valor para minha variável independente, eu obtenho meu y e marco meus pontos, tá certo? Então essa é a ideia, né, dessa introdução a gráfico de funções. Agora, só um detalhe importante, né, é o seguinte: os valores de x, onde anulam o meu y, eles são chamados de raízes, tá? Então, o que é raiz de uma função? Né? Por definição, raiz de uma função são os valores, né, de x, né, ó, valores de x, tá vendo? 3 e menos 3, tá? Onde o meu y é zero aqui. Meu y aqui é zero. É zero aqui, ó, e zero aqui. Repara. Então, não existe nem mais outro y aqui igual a zero. Então, esses valores de x são chamados de raízes. Então, é raiz de y igual a x2, igual a x2 menos 9, as raízes, no caso, né, vou completar a frase, né, são o 3 e menos 3. Tá? Evidentemente, nesse caso, a função não passa pela origem. Então, é só mais um detalhe. Né? Ela possui um ponto, né, um ponto de mínimo. Ó, né? Ela atinge o mínimo aqui, certo? Porque depois, né, do x igual a menos 3, né, ou do x igual a 4, a função, né, vai ser positiva. É só olhar aqui, ó. Para x igual a 4, já começa aqui o mais 7. Ó. Isso aí é assim, né, sucessivamente. Então, é só para dar uma noção, a ideia é essa. Só para dar uma noção sobre gráfico de função, quando você tiver, né, o y dependendo de uma variável, né, x, por exemplo. Tá? Isso acontece em trigonometria. Né? Por exemplo, equação da reta, nós vamos ver isso. Ó. Y igual a x, né, mais b. Né? Dado a e b, né, ó, se eu variar x, né, eu vou obter uma reta, que é o meu y. Tá? Uma parábola, por exemplo, isso aqui é uma parábola. Né? Y igual a x2 mais bx mais c. Isso é uma parábola. Esse caso aqui, essa função aqui, ó, ela é uma função parabólica. Isso aqui é uma parábola. Né? Parábola. Né? Em que, aqui, olha para cá, ó, o A é 1, o B é 0, ó, o B é 0, né? E o C, né, vale menos 9. Tá? Então, isso aqui é uma parábola. Tá? Meu A é 1. Só olhar para cá. Tá? Parábola. Então, eu tenho parábola, eu tenho reta, certo? Eu tenho funções trigonométricas. Né? Gráfico de funções trigonométricas, por exemplo. Né? Eu tenho y igual a seno x, eu vario x, acho o y e coloco meus pontos lá. Certo? Então, essa é a ideia.